Olá, aluno, aluna, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de matemática financeira. Eu sou a Prof. Mari, né, que estou aqui acompanhando você em cada passo, em cada trajeto da nossa disciplina. Estamos chegando na quarta e última aula da nossa disciplina, da nossa unidade 4. Espero que você esteja conseguindo acompanhar com bastante tranquilidade, colocando em prática os conteúdos que a gente vem abordando no decorrer das nossas aulas. E é uma honra tê-lo aqui comigo, né? Então, nessa aula de número 4, né, quarta e última aula da nossa disciplina, então eu venho trazer para você o cálculo do método hamburguês, né? Um cálculo que vem para auxiliar no cálculo dos juros do cheque especial, da conta garantida, né? Então, eita, que tem bastante aluno que começa a coçar a cabeça, né? Então, se você não sabe, ou se você não conhece, ou não tem acesso, algumas instituições bancárias acabam liberando para as empresas ou para as pessoas físicas, né? Um dinheiro que fica disponível na sua conta corrente para que você possa fazer o uso desse dinheiro com emergência, né? Então, vamos imaginar que aconteceu uma emergência lá na empresa ou na tua vida pessoal e você está precisando de um dinheiro. Então, a instituição bancária vai lá e deixa liberado para você um dinheiro lá no teu cheque especial, na tua conta garantida. E aí, tem algumas instituições que acabam falando para o cliente assim, veja bem, eu vou deixar liberado ali para você 2.000, 3.000, enfim, depende muito do valor. E se você usar até 10 dias no mês esse valor, você não vai pagar juros. Tô te dando aí uma ajuda, né? Às vezes você está com uma emergência, às vezes você precisa pagar um boleto hoje, mas vai entrar um dinheiro daqui uns dias. Então, o cheque especial ele ajuda nesse sentido. Mas não são todas as instituições e as pessoas que têm acesso, né, a esses 10 dias free, que a gente pode falar, e que dependendo da quantidade de dias que você faz uso desse dinheiro, você acaba pagando um juro sobre ele. E eu vou te falar uma coisa, o juro sobre ele não é baixo, né? E nós temos aí juros altíssimos se alguém fizer uso do cheque especial. Por quê? Ele é um dinheiro que está disponível para uma emergência, um dia, 2 dias, não para você ficar usando meses, porque a taxa de juros dele é altíssima. Então, que eu sempre falo para meus alunos? Nossa, entrou no cheque especial, não está conseguindo controlar, não está conseguindo devolver o dinheiro. Faz um acordo, pega um financiamento com uma taxa menor, que isso vai ajudar bastante, tá? Então, cuidado com essa parte do cheque especial, da conta garantida, porque assim como o cartão de crédito, né, o cartão de crédito ainda você tem um período, né, para que você pague aquele valor sem a taxação de juros, a não ser que você atrase o seu cartão. Já o cheque especial, não. Se você tem o período de carência, beleza, você pode usar dentro daquele período, mas se você não tem, usou, pagou, né? E ele é calculado a partir da quantidade de dias que você faz uso daquele dinheiro. Então, cuidado com a utilização do cheque especial, né, para as pessoas físicas e a conta garantida para a pessoa jurídica. E na nossa aula de hoje, eu vou ensinar você um método que chama método hamburguês, que nos auxilia para que nós possamos calcular o valor desses juros, né, que foi utilizado numa conta do cheque especial ou numa conta garantida. Vamos lá para a gente conversar um pouquinho mais sobre? Bom, eu trouxe aqui uma introduçãozinha, né, só falando um pouco da nossa conta garantida, que é quase a mesma coisa do nosso cheque especial, a diferença é que ela é um produto específico para as pessoas jurídicas, tá? É comum também, né, a pessoa jurídica ter uma conta separada da pessoa física, ok? O método hamburguês, então, ele vem para nos auxiliar no cálculo dos juros que vão ser cobrados no final de um período de 30 dias para a conta garantida ou para o cheque especial. Então, é a nossa última fórmula da nossa disciplina para você adicionar aí no seu resumão. É essa fórmula lindona aqui. Eu vou comentar a fórmula com você e depois eu abro as palavras-chave de cada termo, tá? Então, o J é o valor dos juros, que vai ser calculado, né, cobrado naquela conta. E isso vai ser igual a I, que é a minha taxa de juros, lembrando que essa taxa de juros precisa ser unitária, tá? Mais o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras, e tudo isso vai ser multiplicado pelo saldo devedor, multiplicado pela quantidade de dias que aquele saldo não alterou na conta. Depois a gente vai fazer um problema e eu vou mostrar para você como é que a gente faz esse cálculo da somatória do saldo devedor pela quantidade de dias, tá?
Eu sei que tem aluno que gosta bastante das palavrinhas-chaves, né? Como que as palavras podem aparecer nos nossos problemas. Então, o J são os juros que vão ser cobrados pelo uso dessa conta garantida, do cheque especial. Olha que importante aqui, ó, o meu I é taxa de juros simples e precisa estar ao dia. Então, se eu precisar trabalhar com equivalência de taxa, tá? Eu só vou multiplicar ou dividir, porque quando a gente fala de juros simples é bem mais tranquilo que o juro composto. Tá bom? Então, anota isso aí que ajuda bastante e vale a pena, tá? Então, aqui no cheque especial a gente está trabalhando com juros simples, dentro da fórmula, tá? Não quer dizer que ele vai acumulando, por exemplo, você está devendo lá 1.000 e acumulou mais R$100 de juros no próximo mês, então agora você tem 1.100 de dívida. Aí ele vai fazer todo esse processo de cálculo em cima do 1.100, tá? Não é isso. A gente continua tendo aquele processo de juros sobre juros, mas aqui na fórmula a taxinha é juros simples, assim como o IOF, tá bom? Voltando então aqui, o meu IOF então, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras ao Dia, o SD é o saldo devedor e o D então é o número de dias em que o saldo devedor não se altera, tá? Então tá aqui a formulinha para você, juntamente com algumas palavrinhas-chave que ajuda bastante na hora de saber o que significa cada item. Vamos ver um probleminha? Ó, imagine que você controla todo o fluxo de caixa de uma empresa. Olha o extrato bancário dessa empresa. Então, aqui a gente tem as datas, 1, 3, 5, o histórico, né, do que foi pago e como que foi a movimentação, ó. Tinha R$1.000, aí teve uma movimentação de cliente, teve um pagamento de fornecedores. Então, a gente tem positivo o que entrou, negativo o que saiu, tá, nesse nosso extrato. A instituição bancária, ó, ela cobra uma taxinha de juros simples de 0,47% ao dia e um IOF de 0,07% ao dia, tá? E aí a gente vai saber agora qual que vai ser os juros cobrados, né, nesse cheque especial aí e o saldo bancário da empresa lá no último dia do mês. Então, olhando aqui, eu montei um esqueminha que eu acho que ajuda bastante para a gente entender principalmente como chegar nesse saldo devedor, tá? Então, nós tínhamos aqui um saldo de 1.000, entrou mais 400 mil, então a gente foi para 401 mil. Depois saiu 150, então a gente subtraiu, ficou em 251 mil. Depois saiu mais 100 aqui, né, negativo, então a gente subtrai, opa, a gente já chegou no valor negativo aqui, ó. Fiquei devendo 19 mil. Então, olha lá, o saldo devedor é 19 mil. E eu vou multiplicar pela quantidade de dias que eu fiquei devendo. Ó, eu fiquei devendo do dia 10 ao dia 13. Então, vamos contar? 10, 11, 12. Eu fiquei devendo 13 dias. Por quê? No dia 13 já entrou dinheiro, eu não estou devendo mais, tá? Então, 19 mil ficou devendo 3 dias, 57 mil. Multipliquei, tá? Depois entrou dinheiro de novo, e olha quando que eu fiquei negativo de novo, ó. 6.541,51 ficou negativo. Quantos dias? Ó, do dia 22 até o dia 28. Então, ele ficou negativo 22, 23, 24, 25, 26, 27. Foram 6 dias negativos, porque no dia 28 já entrou dinheiro, mudou o saldo. Quer dizer, ele tirou mais dinheiro, né? Ficou devendo mais. Mas mudou o saldo. Então, em 6 dias não mudou, ficou esse 6.541, então multiplica por 6. Aí depois ele pagou, né, material de 85 mil, ele ficou, olha para quanto foi a dívida, ele ficou no vermelhão, né, no dia 28. Quantos dias ele ficou com esse saldo de 91.541? Ele ficou do dia 28 até o dia 30, então 28 e 29, só 2 dias, por isso que eu multipliquei por 2. Porque dia 30 já entrou dinheiro e aí limpou e zerou a dívida, né? E ficou positivo, bonitinho. Então, esse somatório que você está vendo aqui, ó, do saldo devedor pela multiplicação de dias que não se alterou, vai ser a gente somar 57 mil, mais esse 39.249,06 centavos, mais os 183.083,2, que vai dar 279.332,8, tá? Então, a gente já tem uma boa parte do problema resolvido. E agora, então, a gente vai organizar as nossas informações. Tá aqui o somatório do saldo devedor, tá aqui a taxa de juros, que era 0,47% dividido por 100, 0,0047.
e tá aqui o meu IOF, que era 0,07 dividido por 100, 0,0007. E aí nós vamos substituir na fórmula do cálculo dos juros. Taxinha, 0,0047, mais o IOF, multiplicado pelo valor do saldo devedor. Então, a gente soma esses dois valores que você está vendo aqui e multiplica pelo resultado do saldo, do somatório do saldo devedor, chegando num valor de R$ 1.508,39. Então, esse seria o valor que essa empresa pagaria no final dos 30 dias, porque afinal ela usou alguns dias a sua conta garantida, o seu cheque especial, né? Então, é dessa forma que a gente acaba fazendo uso do nosso método hamburguês. Então, eu espero para você que tenha ficado claro como que funciona todo o processo desse tipo de cálculo, tá ok? Um grande abraço e a gente se vê numa próxima.